Nós já vamos abrir o nosso painel que tem como tema Intervenções Urbanas, a arte em recortes. Para mediar esse painel, eu quero convidar ele que, de repórter de televisão a influenciador digital, passeia em atuações como apresentador de rádio, professor, coordenador de marketing e youtuber, sempre produzindo conteúdo com música, história, moda, representatividade e humor. Então, muitas palmas para Raoni Oliveira. Convidar aqui ao palco também para o nosso painel, mais conhecido como Cabuloso. Ele é artista visual e grafiteiro, ilustrador, arte-educador em projetos socioeducativos. Sua arte é expressada em vários formatos, sendo visualizada com multicores pelos cantos da cidade de Salvador. Aplausos para Marcos Costa. Bem-vindo, Marquinhos. Quero convidar também ela, que é grafiteira formada em artes. Em seus trabalhos apresenta a representação de mulheres negras, com a presença de muitas cores vivas e com um traço muito próprio e de cunho político, abordando temas muito ligados à essência feminina da mulher negra, como religiosidade, comportamentos e a sua ligação com a natureza. Palmas para Ananda Santana. E para fechar aqui o nosso time para o painel, quero convidar também ela, grafiteira, formada em arquitetura e urbanismo. Começou a grafitar nas ruas da cidade de Salvador após um curso de feminismo e grafite. Seu trabalho busca uma reconexão de sua ancestralidade através da representatividade de mulheres negras e com a representação de divindades das religiões afro-brasileiras. Por favor, aplausos para Andressa Monique. Bem-vinda. Toca o barco, Raoni. Você já é de casa, então painel aberto. Vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que bom estar de volta aqui ao Screen, tá? Ó, hoje eu só estou aqui para mediar, então os talentos, né, são vocês que vão conversar. Vamos fazer o seguinte, então cada um se apresentando um pouquinho, porque a gente já tem um panorama da arte de cada um, da ideologia de cada um, de como cada um se expressa, certo? Então, democraticamente, a gente começa com... Andressa, é isso? Andressa não, a gente começa com a Ananda. Então pronto, a gente começa com a Ananda. Ananda, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Screen Festival, mais uma grande edição que eu faço, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Pode começar. Boa tarde. Eu acho, liga aqui, ó. Pronto. Ok. Boa tarde, né, a todos e todas aqui com a gente. Pega o meu aqui que eu dou um jeito. Vamos lá. Pronto. Agora? Boa tarde, gente. Me chamo Ananda Santana, né? Assino meus trabalhos na rua como senhoritas. Comecei a grafitar tem cerca de 6 anos, né? Na cidade de Salvador, assim. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Aí eu trouxe alguns dos trabalhos, né, que eu costumo fazer nas ruas de Salvador, sempre tendo esse cunho político, né, de trazer rostos femininos, né, majoritariamente de mulheres negras, é algo que eu considero muito importante que a gente traga na nossa cidade, né, para que essas mulheres consigam se ver, se sentirem representadas. Para mim é uma felicidade muito grande, né, quando a gente consegue pintar em alguns bairros e ver mães, ver meninas, senhoras, né, vibrando com o nosso trabalho, dizendo assim, poxa, eu não sabia que mulher também pintava, né, eu não sabia que isso era possível. E a gente consegue, assim, se comunicar com muitas e muitos, né, através do nosso trabalho, né, através das nossas cores, assim, dos nossos rostos, né. É muito legal quando a gente consegue pintar e tem pessoas acompanhando, né, esses processos assim, e essas pessoas ficam vibrando com isso, porque é meio que uma performance, né? Você está ali na rua, pintando, conversando com as pessoas, e
é um momento, daqui a pouco vai embora, o trabalho está lá e pode não ficar mais, pode ir embora, enfim. É mais ou menos isso, assim, do que eu faço, do que eu gosto muito de fazer, né? Abre portas, o grafite abre muitas portas, né? Já consegui ir para alguns lugares, né? São Paulo, como tem esse aí que foi um evento no Itaú Paulista, né? Um evento só de mulheres também, o Graffiti Queens. Fui para Angola também com o grafite, né? E é isso, é esse movimento todo que acontece. Há quanto tempo, Ananda, você já está fazendo grafite, já está fazendo essa arte nas ruas? Cerca de 6 anos. 6 anos. E toda essa sua trajetória, o que mais te marcou até hoje, enquanto grafiteira, mulher preta, artista, qual foi um momento mais importante, assim, que você falou, caramba, eu estou no lugar certo aqui? Quando fui para Angola, foi foi o momento, assim, da vida, assim, com o grafite, foi dizer assim, poxa, realmente estou no caminho certo. Ter conseguido essa viagem foi fundamental, assim, né? Massa, bacana. A gente vai conversar ainda mais um pouquinho, tá? Sim. Porque a Monique também tem material para mostrar pra gente, tem um material bacana. E eu acho importante cada um primeiro se mostrar, né? Cada um mostrar pra galera aí que tá assistindo a gente como cada um gosta de se expressar, como cada um gosta de fazer de fato a sua arte. Porque eu, particularmente, sou muito apaixonado por grafite. Sim. Eu sou frustrado, obviamente, por não saber, porque não, realmente aí eu não tenho talento mesmo, aí Deus botou para outro lugar. Mas, Monique, sua vez agora aí, conta um pouquinho dessa história. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Agô, peço licença às minhas mais velhas, aos meus mais velhos. Hoje é dia de Ansan, então vamos dar um salve para ela. Eparrei olhar. Até me arrepiei aqui, gente. Então, eu me chamo Andressa Monique, né? Comecei primeiro a fazer a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque sempre tive vontade de fazer arte, mas sempre ouvi que vai viver de quê? A arte é muito difícil, o mercado de arte é complicado. Então, eu decidi fazer arquitetura, porque com a arquitetura ia estar diretamente ligado ao que eu queria, que era não me afastar das artes. E aí, quando chego no 5º semestre da faculdade, após um curso de feminismo e grafite, eu já era amiga da Ananda. E a gente, amiga, vamos se inscrever nesse curso, a gente faz esse curso, e desde então estamos aí nas ruas. Já faz, 6 anos e 1 mês, eu me lembro até hoje, eu fiz meu primeiro grafite em 2015, no dia 2 de novembro. Então, já tem aí alguns dias que eu completei 6 anos. E é isso, eu vou passar aqui para vocês a apresentação, para mostrar um pouco, né, do meu trabalho. Eu que nasci numa periferia chamada Beiru, que eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse bairro, né, que faz parte ali do Cabula. Né, como já falei, o meu trabalho ele tem essa questão dessa reconexão, dessa busca com minha ancestralidade, porque foi através da arte, desculpa, gente, que eu me compreendi como uma mulher negra. Né? Então, o papel que essa arte tem na minha vida, ela é extremamente importante, porque mudou o meu olhar para a cidade, como arquiteta também, fazer grafite. Através do grafite, eu fiz a minha primeira viagem internacional também, que foi para Moçambique. Então, se não fosse com grafite, talvez eu nunca tivesse ido a Moçambique, talvez eu nunca tivesse passado pela África do Sul e nem pela Angola, se não fosse pelo grafite. Sou arte educadora também, dou oficinas em escolas públicas, faço oficina com mulheres também, porque para a gente que é mulher preta e está na rua, a gente considera muito importante poder empoderar outras mulheres para que elas possam estar na rua fazendo grafite também. Eu tinha muita vontade de pintar, mas eu tinha receio, porque eu via muitos homens na cena, eu não conhecia a Mônica ainda, nem Sista Kátia, nem Rebeca, eu não tinha contato com elas. Então, eu me sentia um pouco insegura, né, de poder pegar uma lata de spray e pintar aquela cobrança de já ter que saber fazer um trampo maravilhoso, um trampo bonitão, sendo que a gente estava ali começando, só querendo aprender, sabe? Só querendo experimentar aquilo. Como é que isso funciona? Como é que eu manuseio uma lata de spray? Para depois eu pensar no desenho, na técnica, na criação, né? Eu trouxe um pouquinho do contexto também, gente, que eu gosto sempre de trazer,
que o grafite ele faz parte da cultura hip hop. A gente sabe o quanto essa cultura é importante dentro das periferias, o quanto os jovens eles se identificam com essa cultura, com a música, com a forma de comunicação, com a dança, que é o break, né? O DJ, ali que é o cara que toca o disco, o grafite como esse elemento que traz essa arte, que traz essa cor, que traz essa estética, né, para o hip hop, o MC, que é o cara que rima. Então, o grafite ele faz parte dessa cultura, né? É uma arte que a gente sabe que ainda é muito marginalizada. A gente vê aí São Paulo, há anos atrás, apagando todos os grafites da cidade, deixando a cidade cinza. Então, a gente sabe ainda o quanto o grafite incomoda. Grafite no Brasil, tanto grafite como picho, é crime. Então, quando a Nanda, quando o Marco está na rua pintando, se passar uma viatura da polícia e achar que deve levar a gente preso porque o que a gente está fazendo é errado, ele tem todo o direito de fazer isso, porque no Brasil o grafite é crime ambiental, só para vocês terem noção. Tanto grafite como picho é crime ambiental. Por isso que a gente sempre fala que entre pichação e grafite não há diferença, porque as pessoas sempre falam assim, mas o picho suja tudo, o trabalho que vocês fazem, que é o bonito, que é o que colore, olha que legal esse grafite, mas tanto o grafite como o picho é crime, gente, é crime ambiental, é o artigo 65, então, para a lei, não tem diferença nenhuma, sabe? A diferença é, se eu pinto a casa dele, ele me deu uma autorização, ele liberou, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Mas se eu estiver na rua fazendo um vandal, como a gente fala, possa ser que aconteça uma situação complicada. Aí um pouco de alguns trabalhos também, esse foi com uma colega nossa, chamada Pita. Quando a gente vai pintar na rua, também tem um processo de curadoria, que é de ver uma parede legal, que não precise ter tanto trabalho assim de acabamento, né, que esteja ali num modo legal, né, para fazer o trabalho. A gente se planeja, é o dia inteiro, muitas vezes ali no sol quente, começa de manhã, termina no fim da tarde para finalizar um trabalho. E aí eu trouxe algumas pinturas, né, que também tem essa questão da ancestralidade, essa questão étnico-racial que eu trago no meu trabalho também de pintar mulheres negras, que eu considero muito importante, o quanto a arte também impacta. Por exemplo, essa parede fica numa praça no bairro do Calafate, e aí vocês podem ver como ela estava antes, né, do grafite, e como ela ficou depois. Né, inclusive, eu botei até essa foto minha aí, que eu estava grávida de 7 meses, quando eu fiz essa pintura. Então, assim, hoje eu sou mãe, tenho um bebezinho que estava ali em cima com minha mãe nesse instante, o Pedro Jorge. Sei o quanto se torna mais difícil para a mulher estar na rua e continuar pintando com a questão da maternidade, mas eu tenho o privilégio de ter um esposo maravilhoso, que é Danilo, meu esposo que está aqui, minha mãe, que sempre me dá aquela força, que sempre me apoia, que fala, você vai continuar pintando, você vai continuar seu sonho, a gente vai fazer o que for para você não parar de pintar. Então, isso para mim é um privilégio, né, ter todo esse apoio. Trouxe outra praça também, que a gente fez esse trabalho, eu junto com a Octa e a Kel. Era um muro que estava ali, que não tinha nada, que não tinha arte nenhuma, e a gente fez esse painel coletivo, né, que teve um apoio da Fundação Gregório de Matos. Então, o quanto é importante ter editais, ter coisas que fomentem a arte, e fomentem a cultura, e fomentem o grafite nas ruas, como a Nanda pintou recentemente uma empena aqui no comércio, o quanto esse circuito de arte é importante para a cidade, porque isso também é economia criativa, isso movimenta a economia local, movimenta o turismo, porque muita gente vem para Salvador, vê as pinturas que tem aqui. Aqui foi uma casa que eu pintei num quilombo, e essa casa, na fotozinha menor, você pode ver como ela estava antes e como ela ficou depois da pintura, e essa interação que os moradores têm com a pintura, né, de se ver ali, querer tirar foto e fazer vídeo. Eu acho isso muito legal também, o impacto que a arte causa. Essa foi uma outra casa em Pernambuco, né, que a moradora, a dona Creuza, deixou eu e a Natê pintar, e vocês podem ver embaixo como ela estava e como ela ficou depois. Assim, o pintar, né, que é o trabalho que fica ali na parede, ele é a ponta do iceberg. Só me conta uma coisa. Não, me dá isso. Você contou para mim que você fez, obviamente, a faculdade de arquitetura, né? Isso mudou na sua percepção também? Você consegue trazer a sua bagagem acadêmica também para a sua arte? Você consegue fazer esse chip? Consigo.
na questão mesmo assim de trabalhar uma parede, a questão técnica mesmo, de entender, digamos assim, um problema estrutural de uma parede e trabalhar essa parede para depois poder fazer o trabalho em cima dela. Ou até mesmo quando o cliente manda uma parede que está meio com fuligem ou com infiltração, eu falo, ó, faça um tratamento primeiro na sua parede, explica os materiais, que tipo de argamassa utilizar, para depois a pintura vir por cima, porque senão não adianta eu chegar ali, pintar com uma tinta acrílica, por mais que ela tenha uma boa qualidade, fazer um trabalho que eu sei que não vai durar muito tempo, porque não houve um tratamento na parede antes. De fato, isso realmente acho que muda muita coisa. Marcos, meu irmão, contigo agora. Opa, boa tarde a todos. Obrigado ao Screen, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E estou muito feliz. Eu venho do grafite desde a minha adolescência. Né, já tenho 20, 22 anos, mais ou menos, de atuação assim, na arte urbana. E o que eu vejo, né, que eu percebo, é que o grafite, ele é um encontro, né, da vida com a arte, e nosso trabalho ele proporciona o levar, né, de esperança para as pessoas, através das cores, através dessas transformações que as meninas já falaram aqui, né? A partir do nosso trabalho, a gente mobiliza, eu entendo o grafite como arte de mobilização. E minha formação, né, é em artes plásticas, pela Escola de Belas Artes da UFBA, que é uma escola mais tradicional, mas a minha vivência, né, no grafite me proporcionou também eu trabalhar com cenografia teatral, ilustrações, arte e educação e também pintura corporal, no qual, em todas essas áreas, eu já ganhei alguns prêmios e, né, fico feliz de estar aqui mostrando um pouco, né, dessa trajetória para vocês. Que não estou conseguindo passar esse negócio direito, mas... O pessoal no site ali vai comandar, vai passando ali. Isso, aí está meu site, né, lançando aqui em primeira mão para vocês aqui no Screen, quem não conhece ainda. E lá vocês podem encontrar alguns dos meus projetos, que tem tá dividido, né, em algumas etapas ali. Então, assim, essas imagens que estão passando aí é do meu ateliê. Eu tenho um ateliê aqui no Pelourinho, chama-se Cabuloso Ateliê, onde eu exponho alguns dos meus trabalhos. Tem um trabalho também de arte e sustentabilidade, onde eu personalizo as latinhas de sprays usadas, que era uma preocupação que eu já tinha já há alguns anos, que normalmente esses materiais eram descartados, e a gente vem dando uma nova, né, função para essas latas. Ali nessa parte, vocês encontram alguns dos meus projetos. Alguns deles são de arte e educação, onde eu circulo algumas cidades, né, da Bahia. Eu nasci no Recôncavo Baiano, né, em São Félix, e cresci aqui em Salvador. Já morei em várias periferias, e eu acho que toda essa vivência me fez escolher o grafite como profissão hoje. Mas começou a nível de brincadeira mesmo. Sempre desenhei desde criança. Minha mãe é professora, ela está ali, inclusive, sempre me incentivou. E meu pai é funcionário da UFBA, então eu sempre caminhei, né, nesse meio da educação. E o meu trabalho eu busco também dar essa vertente, né, de levar conhecimento para as comunidades. Já entrei em diversas periferias onde o grafite me levou. Já trabalhei também com redução de danos, com algumas pessoas também em situação de privação de liberdade, tanto os jovens como os adultos em penitenciárias, levando essa arte junto com a esperança, junto com novas perspectivas de vida. Vou falar um pouco desse trabalho de pintura corporal, que é minha pesquisa chamada Tela Viva, Impressões do Grafite em Corpos Urbanos, onde eu trabalhei com pessoas comuns, pessoas, inclusive, que nunca tinham trabalhado com arte. Temos exemplo aí de duas pessoas, a Priscila Sodré, que é dançarina, e o Wellington, que é um morador de rua daqui do Centro Histórico. Então, esse trabalho me proporcionou o contato com pessoas, onde eu conheci suas histórias, dialogamos muito antes de fazer as pinturas, e também me conectou com outros profissionais, né, da fotografia, do audiovisual, que nos rendeu, né, um prêmio pela Fundação Gregório de Matos e também uma grande experiência, né, e troca. Talvez consiga exibir um vídeo desse, mas não sei se a gente tomaria muito tempo, mas é bom que a galera depois entre, né, e pesquise mais. Mas, enfim, assim, o meu trabalho ele é parte da minha vivência mesmo.
E eu acho que, não só, né, na minha perspectiva, mas de todos nós, jovens, né, negros, oriundos de periferia, nosso trabalho reflete muito da nossa vivência. E se o grafite lá fora, né, é conhecido como a escrita urbana, a escrita de rua, eu vou parafrasear Conceição Evaristo, dizer que nós somos as escrevivências de rua, pois estamos, né, contando a nossa história e mostrando aquilo com base da nossa vivência mesmo. Eu achei muito interessante você trazer para a gente um site, porque eu acho que talvez, com exceção de vocês que já estão nesse mercado aí há muito tempo, né? Se a gente perguntar talvez para a galera aqui que está entendendo cada vez mais agora o grafite, há 20 anos atrás, que um grafiteiro teria um site onde ele ia poder exibir seus projetos, suas oficinas, né, mostrar um trampo de pesquisa, inclusive, que você mostrou, acho que isso não passaria na cabeça de ninguém. Como é que a tecnologia hoje vem ajudando artistas como vocês, não só o site, né, mas também o Instagram, as redes sociais, mas como vem ajudando vocês a capitalizar mais, a abrir mais portas, a furar uma bolha também do grafite? Bom, eu venho do tempo que pintar com spray era luxo. Juntava várias pessoas para ter uma lata só. A gente usava outros tipos de pigmentos mais simples. E essa união, né, essa força de vontade foi muito importante assim para que a gente continuasse. Depois veio o tempo dos blogs, né, vlogs, que era um meio da gente divulgar nosso trabalho na rede da internet. Depois veio o Facebook, agora o Instagram é uma das plataformas que a gente mais usa e consegue, né, se comunicar com pessoas de todos os lugares. Eu acho que realmente a tecnologia veio para nos ajudar, até porque o grafite ele é uma arte que está muito conectada assim, com a... ele é muito dinâmico e ele é muito passageiro, efêmero, né? Por ele ser efêmero, ele passa. Então, a fotografia, o audiovisual, né, a publicação ajuda para que ele se imortalize, né? Para que esse registro seja contínuo. Eu vou começar logo aqui nosso debate de forma geral, agora que as apresentações aconteceram. E aqui você já sabe, né? A gente já bateu esse papo, pode ir, não é uma pergunta direcionada para um e para outro, a gente vai conversando, tá? Daqui a pouquinho também a gente vai abrir perguntas para a galera, mas ó, desde já eu já fico bastante feliz por essa mesa aqui, do Rick que apresentou a gente, de ter a minha presença de vocês, porque a gente está falando de jovens pretos que furaram a estatística que já é, enfim, por si só, muito complicada para a gente, né? Não só estamos vivos, mas como estamos fazendo o que a gente gosta e ganhando dinheiro com isso. Então, isso por si só já é algo muito disruptivo, né? Então, eu gosto bastante disso. E eu queria falar agora com vocês, e aí já vem com um pensamento muito, muito como leigo, assim, porque, embora eu já tenha me conectado desde a minha adolescência com essa arte urbana, com o grafite, né? Eu acho que a arte do grafite na Bahia, falando aqui, principalmente vendo o que vocês fazem, evoluiu bastante, trazendo um pertencimento muito maior. Falando como leigo mais uma vez, e aí a gente pode debater sobre isso. Por quê? Se eu me lembrar dos meus 15 anos, quando eu via as intervenções artísticas, que já eram, por si só, já eram muito bacanas, elas tinham referências muito americanas, né? Ou da cultura pop, de forma geral. Traziam interferências ligadas ao hip hop americano, ao rap e tal. E vendo principalmente, obviamente que boa parte das imagens que eu vi de vocês, eu caminho bastante pelas ruas de Salvador, pelas periferias de Salvador, tem muita coisa nossa, da nossa ancestralidade, da nossa vivência, do nosso pertencimento, tem muita coisa soteropolitana hoje. Isso é um pensamento meu mesmo ou isso de fato vem evoluindo cada vez mais? Agora é com vocês aí. Eu acredito que vem evoluindo. Assim, realmente a base do grafite vem dessa história, né, dos Estados Unidos e tudo mais, aquela cultura mais das letras mesmo. E aqui em Salvador a gente tem muita, assim, é muito do que eu costumo também pensar no meu trabalho. A gente tem muita riqueza na nossa cidade, tem muitas cores, né? As pessoas são muito, muito alegres, muito vivas, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta, né? Então, cada lugar que você passa, você vê uma referência, né? Vê algo que pode ser inspirador ali. Então, por que não trazer isso para o nosso trabalho? Eu acho que é até uma discussão meio nossa também, muitas vezes, né? De tipo,
temos a origem da coisa, né? A base ali. É trazer essa base e transformar ela para o nosso trabalho, a nossa identidade, né? Uma busca, né, que a gente tem sempre, de até para estar nas ruas, ter essa identidade. Porque, basicamente, assim, somos todos daqui de Salvador e nosso trabalho, muitas vezes, acaba sendo parecido, mas que tem que se diferenciar de alguma forma, né? Tem que ter uma identidade. Então, é muito da nossa busca sempre, assim, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente tem essa coisa de mais Salvador mesmo, assim. É isso mesmo, Monique? A gente está cada vez mais regionalizando a nossa arte do grafite aqui? Sim, exatamente. É isso mesmo que Marcos e Ananda falou. E eu fico muito feliz assim que o trabalho da gente tem essa característica, sabe, singular. Porque quando a gente para analisar muitas vezes as pinturas que são feitas em São Paulo e no Rio, tem uma estética que é muito bonita, mas talvez seja muito diferente do que a gente produz aqui. Porque o que a gente pinta aqui, as pessoas se veem, elas se sentem representadas. Quando eu estou pintando e quando a Ananda está pintando, para muita criança, muita mulher, fala que a pintura parece comigo, ou que parece com ela, ou que parece com a prima, com a mãe. Ou fala assim, nossa, como essa mulher é linda. Eu falo, essa mulher se parece com você. Olha, o cabelo dela é igual ao seu, é black, igual ao seu cabelo. Então, essa característica, eu já pude também ir para outros estados do Brasil, e eu percebo que o grafite daqui de Salvador, ele tem essa característica assim, singular no que a gente pinta. As pessoas, elas se veem nas nossas pinturas, por isso que elas gostam tanto, por isso que elas acham bonito, porque elas estão se vendo representadas ali na parede. E o quanto isso é potente, Salvador, como uma cidade que tem 80% da população preta, você pintar pessoas negras na rua. Isso é um ato político, pô. Você poder fazer isso com o seu trabalho, sabe? E hoje, como é que vocês enxergam principalmente você, Marcos, jogando para você agora a bola, como é que vocês enxergam o Estado em relação a vocês? Falo o Estado enquanto o próprio Estado, a polícia, enquanto a capital também. Como é que o poder público enxerga? Qual é o seu sentimento em relação ao olhar do poder público em relação à arte que vocês praticam aqui? Porque, como a própria Monique falou, em São Paulo, né, o Dória, assim que assumiu a prefeitura, ele fez aquele São Paulo cinza, né, saindo pintando os muros de forma, enfim, um absurdo. Mas como é que vocês enxergam tanto o Estado quanto a prefeitura em relação a esse processo do trabalho de vocês? Eu acredito que fazer arte na rua seja um ato revolucionário, né? A gente vive num país onde não se valoriza a educação, a gente não se vê nos outdoors, não se vê na publicidade, então nossa missão é também levar autoestima, levar identidade e afirmação, né, das nossas referências para passar para os jovens, passar para as pessoas e, sobretudo, para levar arte para quem não tem nem tempo de ir numa galeria, de ir no museu, né? Nossa arte vai até essas pessoas, elas têm contato com o nosso trabalho caminhando nas ruas. Então, assim, eu acho que o Estado ele tem muito o que aprender ainda com os artistas urbanos, não só os grafiteiros, mas, sobretudo, também os pichadores, que tem muito recado a dar na cidade, muita gente invisibiliza eles. O grafite ele só é uma arte considerada uma arte urbana há pouco mais de 10 anos, quando a presidenta Dilma sancionou a lei que define o grafite como arte, mas ainda assim a gente vê muitos jovens da pichação à margem desse debate, sem nenhum poder de fala, e o grafite vem ganhando espaço, vem conquistando, mas a gente tem muito que ensinar ainda para o Estado. Acho que precisa ter uma política pública para a juventude, uma política pública para incentivo, né, da arte urbana. Já começamos alguns diálogos de alguns anos para cá, com o primeiro concurso de grafite em 2002, onde o Projeto Cidadão, que é uma ONG no Cabula, né, que eu sou voluntário, ela começou o diálogo, mas a gente tem muito espaço ainda a conquistar e a gente tem muita vontade, né, de proporcionar, propagar nossa arte para todos os lugares. Eu acho legal quando vocês citam bastante a galera do Piche, porque eu acho que na cabeça de muita gente do público geral, imagina que existe uma rixa muito grande entre vocês, assim, né? E tem uma coisa também que eu acho que acontece, que eu acho que até mesmo é uma forma, na minha concepção, muito elitista de se pensar, que olha, grafite é arte, mas já o pessoal do Piche, acho que para mim é vandalismo. Só que, no conceito geral da arte, isso cai muito naquilo de alta cultura, baixa cultura, o que não deixa de ser classismo, porque não racismo também, é um preconceito muito forte, né? Com certeza, com certeza. Porque, assim, é muito muitas pessoas têm aquela coisa assim,
eu não entendo, não considero esteticamente bonito, não funciona, não é legal, não comunica. Mas a gente esquece que a pichação está comunicando muito e muitas vezes assim, eu considero o pessoal do picho muitas vezes mais organizados do que a gente, assim, enquanto grafite, sabe? Eles conseguem alcançar muito mais lugares, comunicar muito mais pessoas, assim, sabe? De ir mesmo, de não perguntar muita coisa e ir lá e fazer o seu trabalho, né? E são pessoas que estudam bastante, muito. A gente fala, como o Monique falou assim, e Salvador também. O pessoal do Picho Salvador tem uma estrutura de trabalho. São Paulo já é uma outra estrutura também. Rio já é um outro letrado. Então, é isso, é estudo também. É um pessoal que, apesar de qualquer coisa, estudam muito e comunicam também bastante, né? É isso. Monique, ainda... Então, Pode só falar. acrescentar que durante a ditadura militar, a pichação ela foi muito importante para manifestar os pensamentos do povo, né? Então, frases clássicas como viva a liberdade de expressão, abaixo a ditadura, né? Foram muito importantes. A gente pode perceber que vários intelectuais, vários artistas foram pichadores Sim, quando necessário, sim, entendeu? sim. Então, assim, o grafite é massa, ele é super didático, a gente precisa de mais espaço para mostrar nosso trabalho, mas que não invisibilize, não tire a oportunidade de que jovens pichadores também podem ser grafiteiros ou podem ser escritores, né? E tenham suas oportunidades também. Então, é isso. Então, só complementando, né, a fala deles, a gente também não pode demonizar a pichação e colocar o grafite como um antídoto, né, para a pichação. Ah, tá tudo pichado ali, vamos chamar umas grafiteiras e uns grafiteiros para pintar, limpar aquilo e apagar. Não. E fora do Brasil, não existe diferença entre grafite e pichação. É tudo grafite. Não tem isso, ali é um picho, aqui é um grafite. Tag, você pegar uma caneta e riscar uma parede na Europa, é tudo grafite. Então, não existe essa diferença. Essa diferença só foi criada aqui, que não contribui em nada, né? Criar essa diferença, rachar, tipo, isso é uma coisa, isso é outra, isso é bom e isso é mal, sabe? Você, na sua apresentação, falou, inclusive, sobre o piche e o grafite, né? Falou um pouco sobre esse movimento e falou também sobre o medo que muitos de vocês, imagino que a turma do piche também, tem em relação à repressão policial, quando, obviamente, é pego fazendo a sua arte, né? Eu acho que é impossível a gente não fazer o recorte racial desse processo, por diversos fatores. Só que, obviamente, vocês têm uma capacidade maior que eu de falar sobre isso, porque eu queria colocar dois cenários aqui. A polícia passa, vê vocês três fazendo grafite em algum bairro aqui da nossa cidade. A polícia passa, vê 3 homens brancos fazendo grafite aqui. Existe diferença ou grafite é grafite mesmo, aí já está marginalizado, a polícia vai chegar, vai dar bom dia para um, vai prender outro. Como é que isso funciona, hein? Ó, essa resposta sua, eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. A mas menina da deu plaquinha já até tá com ela deu na mão ali, risada. viu, Monique? Porque eu gosto muito de trazer esse debate das questões étnico-raciais para dentro do grafite. Porque muitas vezes a gente que faz esse trabalho é tratado como vândalo. E a pessoa branca que pinta é artista. A pessoa branca que pinta ganha mais do que você. E você, por ser preta e pintar, ganha menos. Existem essas diferenças no mercado. A gente é super organizada no sentido de ter grupos de grafiteiras negras a nível nacional. E a queixa, seja a grafiteira negra que mora em Manaus, que mora em São Paulo, que mora no Rio, é sempre essa. Gente, fui fazer um trabalho, tal pessoa ganhou X e eu ganhei isso aqui. Gente, eu fui destratada na galeria. Então, por mais que a gente esteja avançando e estando em espaços onde a gente não estava antes, a gente percebe que quando se trata do fator racial, existe essa diferença, sabe? De tratamento, de valores de cachê, sabe? No mercado. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque a gente fala sobre arte, para também a gente não deixar, eu acho importante também a gente não deixar no sonho apenas, né? Poxa, é bonito fazer, mas é um corre danado para fazer, é né? caro. É caro para fazer, você se expõe também a todo tipo de violência, tem que ser pago, né? Bicha paga meu dinheiro, né? E tem que, obviamente, ser valorizado por isso, né? Às vezes, assim, o estar nas ruas é prazeroso, claro, é nossa vida mesmo, né? Algo que a gente gosta muito de fazer, mas é complicado, assim, né?
como o Monique falou também, você sai, toma sol, aquela coisa toda, é peso, está exposto a várias situações nas ruas, né? Como é uma arte muito democrática, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Você está ali pintando, tem gente que vai dizer que está feio, que não era para estar ali. Enfim, acontece muito. E também, assim, é uma arte que é cara. Né? Uma lata de spray é um negócio puxado. Ainda mais hoje que a gente está sem uma loja assim, física na cidade, né? Onde a gente tinha um lugar ali para comprar. Hoje está muito mais difícil de conseguir esses materiais. Né? E, assim, é importante quando a gente consegue ter um trabalho que a gente chama, né, comercial, onde alguém contrata o nosso trabalho e remunera aquele trabalho ali, para que a gente consiga estar nas ruas também pintando. Porque o estar nas ruas, a gente depende desse material que muitas vezes vem desse trabalho. Né? Porque realmente sair do nosso bolso, muitas vezes, você fica ali pensando em como é que faz. Né? E é isso, assim, é um negócio que você tem que ter muito jogo de cintura para fazer. Muito. A arte é caro mesmo. E eu vou fazer o seguinte, a plaquinha já subiu ali para mim, mas tem um espaço que a gente destina para as perguntas, né? Alguém já quer fazer alguma pergunta aí? Levanta a mãozinha. Ali, ó, já temos um amigo ali. Certo? O microfone vai chegar até você. eita. Boa, irmão. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Seu nome? Jonatas. Queria agradecer primeiramente ao meu parceiro Spray Cabuloso, que garantiu minha presença aqui. E minha pergunta é no sentido que, há um tempo atrás, teve um rapper chamado Clean, que ele foi no Podpah, um podcast muito famoso, vocês devem conhecer. E aí teve uma certa polêmica, que ele falou que o rap, a música, é o único atributo da cultura hip-hop que ainda está vivo comercialmente. E aí isso gerou uma grande polêmica no meio do grafite, dos b-boys, dos DJs. Muitos acharam uma falta de respeito da parte dele. Então eu queria saber de vocês como vocês enxergam essa questão de talvez a música ter se tornado a parte mais vendável e se talvez de alguma forma isso diminui o prestígio dos outros elementos da cultura hip-hop. Essa é a minha pergunta. Polêmica aí, viu? Eu acho que ele se equivocou, talvez, nas suas palavras, mas talvez o que ele queira falar foi que, pela falta de incentivo, pela falta dos elementos não estarem caminhando mais juntos, como era antigamente, né? O DJ, o MC, o break, o grafite, eles estão desconectados, né? Mas estão vivos nos seus nichos. Né? Talvez a minha visão é essa. Alguém quer complementar isso? Estou vendo que você está aqui já se bulindo. Não, é porque o que ele respondeu é exatamente isso. Infelizmente, o que acaba chegando para o público da cultura hip-hop, em termos de mercado, é a música. Né? Hoje é o trap, que está aí super em alta. Qualquer criança de 5 anos sabe cantar várias músicas de trap, bota no YouTube, ouve e sabe todas as letras. Mas muitas vezes não sabe que o break faz parte dessa cultura, que é a dança. A gente teve o campeonato mundial agora da Red Bull de break recentemente. Muitas pessoas não sabem, né, que é uma dança e que futuramente vai estar nas Olimpíadas. Né? A gente tem o DJ, né, que há toda uma técnica, todo um estudo para o toca-disco, que não é somente botar uma música no pendrive e colocar ali. E isso faz parte dessa cultura. A gente tem o grafite, né, com as batalhas também de grafite. A Nanda participou de uma. Você vai ali, faz uma letra. Eu tenho que fazer uma letra também, um personagem, um bombe. Então, eu não sei onde é que ele está andando, sabe? Para mim, isso é falta assim, de conhecimento. Eu acho que ele faz parte de uma cultura que ele nem sabe o que é, assim. Porque quando a gente vai pintar em evento de hip-hop aqui em Salvador, quando a gente vai pintar nas periferias de Salvador, a gente vê o quanto o hip-hop está vivo, sabe? O quanto ele tem um trabalho também social. O hip-hop chega onde o Estado não chega. Né? A gente está ali para aconselhar, para educar, mostrar que esse caminho que a gente trilhou pode ser um caminho para esse jovem também. Hoje eu sou grafiteira, nasci numa periferia igual a você. Se você estudar, há também essa questão do estudo, do querer também. Você pode se tornar um grafiteiro ou uma grafiteira também e ocupar espaços que eu nem imaginava em ocupar e hoje eu ocupo com grafite. Então, esse comentário dele aí, para mim, é total desinformação, assim, sabe? Eu não sei nem o que é que ele está fazendo. Está andando no lugar errado, talvez. Eu acho, viu? Tem mais gente que quer perguntar aí, gente? Levanta a mão. Ali, ó, do lado esquerdo, ali, ó. O Rick vai levar até você o microfone, meu parceiro.
Diz seu nome aí também, Boa tarde, tá? pessoal. Boa. Meu nome é Tielson, grande amigo aqui, Spray. Eu queria saber a referência de vocês, né, que eu acho interessante, cada um tem uma característica, mas a gente sempre tem, né, um espelho, uma inspiração. Eu queria saber de vocês. Bom, eu me inspiro muito nos muralistas mexicanos, né, Siqueiro, Orozco, Rivera, porque eles pintavam para o povo. E a minha ideia é também levar a arte para todas as pessoas, né, democratizar mesmo o acesso. Me inspiro nos grandes grafiteiros, os Gêmeos, gosto muito do trabalho deles. Basquiat, pintava, né, na sua essência do que sentia. E me inspiro nos meus colegas de trabalho, meus amigos, meus contemporâneos, a galera que está junto comigo aí desde muito tempo, acreditando nos seus sonhos. E olhar para os meus amigos, minhas amigas, é me inspirar também, entendeu? Me vejo neles. Nanda, vai lá. Também. Eu gosto muito de me inspirar nos nossos, né? Nas nossas. Claro, né, que tem uma grafiteira que eu gosto muito, a Nenê Surreal, né, a Pamela Castro, Sherme, várias e várias, mas eu costumo muito me inspirar em Monique, né, em Kel, em Pita, em você, né, no Júlio, no Bigode, que são pessoas daqui da cidade que fazem a coisa acontecer, assim. Então, e para além de quem movimenta mesmo, nas próprias pessoas, né, nas mulheres da cidade, em fotógrafas que conseguem captar esses rostos e muitas vezes a gente consegue transformar isso em grafite, né? Então, minha referência vem disso, é do cotidiano mesmo e da gente. A Nanda falou todas as minhas referências, porque a gente tem muito isso mesmo, a gente se inspira assim, uma nas outras, a gente admira o trabalho uma das outras, e eu acho isso muito importante da cena daqui de Salvador também. Não existe essa questão de rivalidade entre as mulheres, entre os homens. Me inspiro também na Nenê Surreal, que é uma das grafiteiras mais velhas do Brasil, de São Paulo. Conheçam o trabalho da Nenê, ela já é vovó, aí está aí guerreando com grafite até hoje, sou muito fã do trabalho dela. Da Mônica, daqui de Salvador, que é uma grande referência, uma das pioneiras no grafite nessa cidade. A Mônica começou a pintar quando, na verdade, só tinha ela de mulher no muro, então ela passou por coisas que eu e a Ananda não passou. Então ela é uma grande referência para mim também, gosto muito de citar o nome da Mônica. Ai, gente, fotografia é uma coisa que é bacana de ver, essa questão que a Nanda falou de captar o olhar, a essência ali, né? Muitas vezes você olha uma foto e você tem uma inspiração para um trabalho, ou para dar aquele insight na cabeça. O Jean-Michel Basquiat é um artista que eu sou fã, sou apaixonada, arrepiada assim, pelos trabalhos, do quanto ele consegue transmitir, né, com suas obras, e fico feliz dele ter sido um cara que viveu na rua, morou na rua durante um tempo, e ele conseguiu ocupar um espaço na arte gigantesco. Hoje as suas obras estão no MoMA. Ele é um dos grafiteiros mais valorizados do mundo. Assim, seus quadros custam 70 milhões, 80 milhões de dólares. Então, assim, ele alcançou um patamar assim, da arte gigantesco. Eu fico muito feliz. Eu tenho até uma coroinha dele que eu tatuei no meu dedo, do quanto que eu sou apaixonada e do quanto que ele me inspira com o trabalho dele. Estamos praticamente na hora de ir. Foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Mas conversa boa, vai assim, vai fluindo rapidamente. Mas eu acho importante, né, a gente ter um painel como esse aqui no Screen, que a gente possa ter outros painéis, que essa conversa aqui de hoje possa se espalhar. Cada um de vocês, inclusive, tem essa obrigação agora de espalhar a palavra de fato, porque é o seguinte, gente, se a gente for pesquisar aí, muitos vão dizer que o grafite, do jeito que ele vem, sei lá, desde o Império Romano, o grafito e tal. Mas a gente sabe que essa cultura do grafite, da forma que ela está hoje, certo, sendo praticada, ela vem da nossa cultura preta, né, lá de Nova York, foi importada por diversos pretos do mundo inteiro, né? E eu acho importante a gente cada vez mais ter painéis como esses, para a gente mostrar que é uma cultura nossa, que é marginalizada ainda hoje, né? E que se lá na frente aconteceu com o que acontece com tudo que é arte preta, vira gourmet e os brancos ficam ganhando dinheiro, a gente saiba que a gente começou esse negócio sim, e que a gente tem que bater no peito e dizer que isso é nosso. Não é porque acontece o que aconteceu com a Axé Music, acontece o que acontece com tantas, com funk, é importante a gente falar, não. Eu acho importante a gente falar, porque fica parecendo que é só uma utopia, um negócio. É importante a gente falar assim, o grafite é uma arte preta, é uma arte
que precisa ser mais valorizada e que hoje é marginalizada, e como diversas outras artes aí nesse mundo, que começa com os pretos, vira gourmet e quem ganha dinheiro é branco. Né? E aí, com perdão, é uma desgraça. Né? Mas, enfim, eu queria que a gente terminasse isso aqui, com cada um falando uma frase, certo? Para cada garoto que depois vai assistir essa palestra aí, que está interessado, que viu o painel, falou, pô, os caras que eu vejo, que vocês também já são referências para muita gente. É importante falar sobre isso. Então, para cada garoto ou garota que vai assistir agora, ou vai assistir depois essa palestra, tá pensando em desistir, pô, não tô conseguindo, não tenho dinheiro, pô, tô com medo de, sei lá, de ser preso, minha mãe tá enchendo o saco porque ela também tá com medo, porque a gente sabe que a família, às vezes, fica com medo mesmo, não é nem porque não entende a arte, é porque fica com medo numa situação como essa. Então, eu queria que você deixasse uma frase aí, e depois também, mais uma vez, rede social, tudo aí pro pessoal seguir, vai. Você, Marcos, foi o último da outra vez, agora você começa. Puxa o bonde aí. Assim, quando eu estava começando, a gente tinha muito medo, né, da repressão, e a gente tinha uma estratégia de chegar no muro e escrever autorizado, mesmo se não tivesse autorizado. A gente autorizava, e aí fazia a arte e depois caía fora, sacou? Isso é uma estratégia. Brincadeira. Não tentem isso em casa. Mas assim, a gente fazia isso mesmo, a gente se organizava, buscava os melhores horários, estudava muito qual o local que a gente ia pintar, organizava um sketchzinho e pensava, né, se seria interessante pedir autorização. Na maioria das vezes é interessante, em outros lugares não tem nem a quem pedir, a gente pega um lugar que está relativamente abandonado. Mas assim, acreditem em vocês, né? Busquem se organizar, o estudo daquilo que você pretende fazer e sigam a estrela de vocês, velho. Muita gente não vai acreditar até ver as coisas acontecendo, entendeu? Então, só assim, né? Vocês precisam acreditar em vocês mesmos para daí as pessoas passarem a acreditar. Monique. Então, o recado que eu deixo, gente, é que a arte ela pode transformar vidas, assim como transformou a minha vida. Eu que nasci no Beiru, nunca imaginei um dia participar de uma exposição, ter um trabalho meu na Pinacoteca de São Paulo, sabe, de poder viajar com grafite. Então, gente, acreditem, não desistam. É difícil no começo, é complicado. Vai ter pessoas que vão te desestimular, mas não desistam. É esse recado que eu deixo. Andresa? O meu também é isso, não desistir, né? Acreditar no seu trabalho, acreditar na sua essência, que as coisas se organizam para que isso aconteça, né? A gente está aqui graças ao que a gente pensou no início, assim, poxa, eu quero, pronto. O querer já é o primeiro passo. Aí depois a coisa vai, você vai convencendo sua família. Eu digo, quando você falou de família, eu lembrei muito da minha, assim, que também, muito no início era aquela coisa de não querer, não, mas hoje super apoia. Então, é isso, é você convencendo e buscando e acreditando mesmo, é acreditar. O caminho é isso. É isso, gente. Hora de dar tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. Tá. Obrigada. Porque temos que ir, senão a gente batia esse papo aqui até umas horas. Tá? E a mensagem para quem está assistindo, certo? Para quem vai assistir depois, para todos vocês aqui que eu falei, todo mundo tem uma responsabilidade, certo? Que é pegar cada um a nossa tinta aí e pintar os muros dessa sociedade aí que está cheio de preconceito, para a gente acabar com tudo isso e para a gente espalhar cada vez mais a palavra do grafite. Afinal, o grafite vive, gente. É isso. Tchau. Palmas, gente!